Você já se sentiu perdido e sem saber no que deveria focar? Bem, essas 20 lições do livro Essencialismo realmente me ajudaram com isso e espero que possam te ajudar também. Não trabalhe mais duro. A maioria de nós aprende desde cedo que trabalhar mais duro vai nos trazer mais resultados. Na maior parte do tempo, isso funciona por um período em nossas vidas, mas não é a forma mais eficiente de agir. No meu primeiro emprego, ganhava $10 por hora por anos, trocando uma hora da minha vida por esse valor. Comecei a ler livros, adquirir habilidades valiosas e buscar outros empregos, passando a ganhar de $20 a $25 por hora. Enquanto eu poderia só ter continuado e trabalhado mais para ganhar esse dinheiro, consegui dobrar quanto aquela hora rendia. Isso foi de 10 para 20, 50, 100 e várias centenas de dólares por hora, alcançando novos patamares. Jamais pensaria nisso se não tivesse parado para me perguntar: é realmente isso que devo fazer? E não apenas tentando trabalhar mais duro, mas tentando trabalhar de forma mais inteligente. Escolhas. Nós frequentemente pensamos em escolhas como uma coisa, mas na verdade elas são uma ação. Opções são realmente uma coisa, e às vezes nós realmente não temos controle sobre quais são as nossas opções. Isso vai depender das suas circunstâncias, de onde você vem, de 1 milhão de coisas diferentes. Mas algo sobre o qual nós temos controle, isso é super libertador. Quando você percebe isso, é que nós temos controle sobre as nossas escolhas, sobre as ações que tomamos a partir dessas opções. Compromissos. Isso foi uma das coisas que mudou completamente a forma como eu penso sobre tudo, e essa é a ideia de compromissos. Toda vez que você diz sim para uma coisa por padrão, você está dizendo não para outra. Por exemplo, se eu escolher comer uma tigela de sorvete, então provavelmente não vou estar com fome o suficiente para comer talvez uma maçã ou alguma fruta. Ao escolher comer algo que faz mal, deixo de comer algo saudável. Não é só uma ação, é preciso pensar no que está sendo deixado de lado. É meio que a ideia de custo de oportunidade. Se você gasta $1.000 em um iPhone novo, são $1.000 que não vão ser investidos, que você não vai ganhar 10% ao ano nos próximos 30 anos. Toda ação gera uma reação, então se questione. Sempre que gastar dinheiro, comer algo ou escolher o sofá em vez da academia. Quando você diz sim para uma oportunidade, para o que você está dizendo não? Ao fazer essa escolha, isso pode mudar completamente a sua vida. Aliás, se você está gostando disso e quer apoiar o canal, não se esqueça de se inscrever. Torne-se indisponível. Precisamos escapar para ter espaço e, realmente, capacidade mental para discernir quais são aquelas poucas coisas importantes e quais são as muitas coisas triviais. Infelizmente, grande parte da nossa vida está cheia de coisas. O trabalho é sempre agitado e estamos conectados aos celulares o tempo todo. Chegamos em casa com a TV e o rádio ligados e pessoas nos ligando. Temos responsabilidades e, muitas vezes, não paramos para questionar se esse é realmente o caminho certo. Ele comenta sobre um executivo que ficou 5 anos além do necessário na empresa, porque ele estava constantemente tão ocupado trabalhando nessa empresa que não pensava se realmente deveria estar ali em um lugar onde nem tiramos tempo para desligar nossos celulares. Reserve um tempo, seja 1 hora ou 1 semana, sozinho e pergunte: por que estou trabalhando tanto? Será que preciso me esforçar e correr tanto nessa direção? Ou será que eu deveria dar um passo para trás e mudar para essa direção, ou voltar pelo outro caminho? E muitas vezes não teremos clareza sobre essa decisão, a menos que tiremos um tempo para isso. Ficar entediado, não ter o celular por perto, pensar no quadro geral, dar uma caminhada, algo que muitos de nós sentimos que nem temos tempo para fazer. O problema das prioridades. Se alguém te perguntar quais são suas principais prioridades agora, você pode listar 5, talvez 10 coisas diferentes. Para algumas pessoas, pode ser 20. Mas, curiosamente, a palavra prioridade entrou na língua inglesa nos anos 1400 e ela era singular. E ela permaneceu como uma palavra singular pelos próximos, 500 anos até os anos 1900, quando a transformamos em plural, e aí surgiram as prioridades. Achamos que, mudando a palavra, poderíamos mudar a realidade. Mas você não pode ter várias prioridades, você precisa ter uma coisa na qual focar. Temos várias unidades de energia direcionadas para diferentes prioridades principais.
Mas não vamos progredir tanto nisso a menos que consigamos concentrar todas essas unidades em uma única coisa na qual possamos ser incríveis, em vez de sermos apenas medianos em várias coisas. Então, se você tem 20 prioridades, você não tem uma prioridade. Fadiga de decisão. Quanto mais decisões somos forçados a tomar, menor é a qualidade dessas decisões. Essa é a ideia de fadiga de decisão. E no mundo de hoje, temos mais opções do que provavelmente já tivemos em toda a história. Temos nosso celular, que tem milhares de coisas que podemos fazer nele o tempo todo. Empresas gastam bilhões de dólares para captar nossa atenção. Temos tantas opções de roupas, trabalho e atividades diárias que ficamos com fadiga de decisão e fazemos escolhas ruins. Bem, é por isso que eu adoro a ideia de tornar sua vida o mais automática possível, criando boas rotinas. Se você tem um guarda-roupa extremamente simples, então realmente não precisa pensar no que vai vestir todo dia. Se você tem uma boa rotina matinal, não precisa pensar no que vai fazer na primeira hora do dia. E mesmo assim, você consegue realizar muita coisa. Se conseguirmos criar rotinas saudáveis e sólidas que funcionem no piloto automático, então podemos eliminar muitas dessas decisões. Assim, quando houver coisas realmente importantes nas quais precisamos focar, como qual é o nosso principal objetivo na vida, não estaremos já esgotados por causa de todas as outras decisões que tivemos que tomar. É aqui que tentamos encontrar aquela decisão que vai tomar 1000 decisões por nós no futuro. Ao dizer não para começar esse clube, ou liderar algo, ou iniciar esse novo negócio ou empreendimento, ou dizer sim para algo no trabalho, ou seja lá o que for, você está dizendo não para essa coisa uma vez só. E, portanto, são 1000 coisas a mais com as quais você não vai precisar se preocupar no futuro. Então, olhamos para nossas vidas e pensamos, ao que podemos dizer não agora? Isso vai nos poupar de uma quantidade infinita de decisões mais adiante. Faça perguntas diferentes. Então, digamos que você está limpando o seu armário. O que a maioria das pessoas faz é perguntar: eu vou usar isso de novo? Ou existe uma chance de eu usar isso no futuro? Provavelmente, se você fizer essa pergunta, a resposta será sim. Assim, seu armário fica cheio e você não consegue se desfazer de mais nada. Isso também se aplica a praticamente tudo que você está tentando destralhar na sua vida, seja tarefas ou apenas coisas aleatórias espalhadas pela sua casa. Mas precisamos mudar as perguntas que estamos fazendo e, quando se trata de coisas na sua vida pessoal também, temos que fazer as mesmas perguntas. Essa atividade ou esse esforço vai contribuir ao máximo para os meus objetivos? E se não, será que eu deveria mesmo estar fazendo isso? Viés do custo irrecuperável. Agora, novamente, digamos que você está mexendo no seu armário e tem uma pilha de coisas que acha que deveria se livrar. Não atingiu 90%, mas você se sente mal em descartar porque gastou dinheiro. Estudos mostram que tendemos a valorizar mais o que possuímos do que outras pessoas valorizam esses mesmos itens. Assim, achamos que algo que temos vale mais. Há razões sentimentais e você gastou dinheiro nisso. É difícil se desfazer de coisas por causa do viés do custo irrecuperável. Então, uma pergunta que realmente me ajudou como uma pessoa muito econômica. É difícil se livrar das coisas mesmo tendo comprado muito menos coisas nos últimos anos? Ainda tenho coisas das quais me desfaço, que talvez eu nem tenha usado antes. E eu faço essa pergunta: se eu não tivesse esse objeto, quanto eu pagaria para comprá-lo? Fazer essa pergunta mostra o quanto você valoriza o objeto, a menos que esteja se iludindo ao dizer que gastaria esse dinheiro de novo. Mas, se você não usou isso por alguns anos, então provavelmente não gastaria muito dinheiro para readquirir esse objeto. Portanto, você deveria simplesmente se desfazer dele, ou talvez até tentar vendê-lo e ganhar algum dinheiro. A pesquisa sobre o poder das pequenas conquistas mostrou que a forma mais poderosa de todas as motivações humanas é o progresso. Isso ocorre porque, ao conquistar pequenas vitórias, você passa a confiar mais em si mesmo e acredita que é capaz de alcançar seus objetivos, mesmo que sejam pequenos. Por exemplo, você acorda, escova os dentes, lê uma página de um livro, não mexe no celular. Na primeira hora do dia, você já vai sentir que realizou algumas coisas da sua lista. Você vai ter toda essa motivação só por fazer algumas pequenas coisas que literalmente levam alguns minutos, e isso pode preparar o resto do seu dia para o sucesso. Então, divida as coisas da forma mais simples possível, crie pequenas vitórias para você em qualquer objetivo que esteja tentando alcançar e depois deixe isso crescer como uma bola de neve. Beleza. Aqui estão 3 perguntas que você deve fazer para encontrar aquilo em que você realmente pode se dedicar totalmente. Primeiro, pergunte o que te inspira profundamente. Depois, em que eu sou particularmente talentoso? E por fim, o que vai causar um impacto significativo no mundo? Honestamente, você provavelmente não vai conseguir pensar em nada de imediato.
Isso leva à exploração, que discutiremos em seguida, mas não queremos milhões de respostas, e sim saber qual é a sua única coisa. Então, o critério tem que ser extremamente restrito, e é aqui que entra o próximo ponto da exploração. Muitas vezes, os não essencialistas simplesmente aproveitam qualquer oportunidade que aparece sem realmente pensar sobre isso, enquanto ele fala sobre os essencialistas. Especificamente saindo e tentando coisas novas com a intenção de encontrar aquela única coisa que é a coisa deles. Então, basicamente, sair e testar diferentes empregos ou ideias até achar o que realmente faz sentido. Eu tentei, honestamente, provavelmente uns 15 ou 20 empregos diferentes bicos, comecei negócios e até trabalhei para outras pessoas, e descobri que eu odiava isso. Mas eu não teria descoberto isso se eu não tivesse realmente tentado, até que, por acaso, experimentando todas essas coisas, eu encontrei aquela única coisa que eu amo fazer. Eu tenho um certo talento nisso e acho que realmente faz diferença no mundo, e isso é o YouTube. E quando eu encontrei essa coisa, consegui focar nela e deixar todo o resto de lado para que eu pudesse dar minha maior contribuição. Levei anos tropeçando, tentando coisas diferentes, mas eventualmente consegui encontrar isso que talvez eu não tivesse conseguido encontrar. Se eu tivesse continuado insistindo em uma coisa só e nunca tivesse tentado e falhado em todas aquelas outras coisas. Agora, isso nos leva à lei de potência. A maioria de nós acha que pode traçar uma linha entre esforço e resultados. Mas, de acordo com a teoria da lei de potência, certos esforços levam a resultados exponencialmente maiores. Por exemplo, se você comparar os melhores engenheiros com engenheiros medianos, os melhores não fazem apenas 10 vezes mais do que os medianos. Eles podem fazer 100 ou até 100 vezes mais do que os outros. Existem certas coisas em todo negócio, em todo relacionamento, que levam a uma quantidade insana de resultados. Essa é meio que a ideia da regra 80-20, onde 80% dos resultados vem de 20% das ações. Então, o ideal é realmente tentar focar e encontrar aquelas poucas coisas que vão levar a uma quantidade absurda de resultados, em vez de focar em todo o trabalho burocrático e em todas as coisas normais que impedem todo mundo de fazer aquelas poucas tarefas importantes. Apesar de ser difícil encontrar, se conseguir, muda a vida. Como manter um novo hábito? Suponha que você queira começar a escrever um diário e já tentou antes. Talvez no primeiro dia você escreva uma página, no seguinte só meia. Uma semana depois pensa, isso demora, é chato, não sei o que escrever, tenho muita coisa na cabeça. E a mesma coisa acontece todo ano com as resoluções de ano novo. Quando você vai para a academia, se acaba. No primeiro dia, depois de uma semana, você já desistiu da sua resolução de ano novo. Então, como fazer isso durar? E a solução é fazer menos do que você sente vontade. É toda essa ideia de menos mais melhor que abrange o livro inteiro e realmente abrange muito de como eu tento viver minha vida. Em vez de escrever uma página por dia, escreva uma frase por dia. Isso é algo que você consegue manter. Você pode fazer isso em 15 segundos se precisar. Mas você faz consistentemente algo pequeno que é alcançável até construir esse hábito e, mesmo assim, sempre escreva menos do que você gostaria. Ao ir à academia, comprometa-se a ficar 2, 5 ou 8 minutos. O importante é ir sempre e criar o hábito. A longo prazo, isso pode transformar sua vida e é bem mais fácil manter esse hábito. Sei que, para muitos, ao entrar na academia, só é preciso se exercitar por 8 minutos. Ou você faz um ótimo treino em 8 minutos ou prefere mais tempo. Porém, em vez de sempre tentar fazer mais, tente fazer menos do que acha necessário. E, assim, você vai conseguir manter esse hábito independentemente de como se sente, porque na verdade é bem fácil de fazer, você vai morrer. Um dos maiores arrependimentos das pessoas no fim da vida é não terem vivido uma vida fiel a si mesmas. Em vez disso, fizeram o que os outros esperavam delas. Para não viver a vida nos termos de outra pessoa, você precisa dizer não, de forma meio agressiva até. E não só para os óbvios desperdiçadores de tempo, mas também talvez para as oportunidades realmente boas. Isso me marcou recentemente porque tive várias oportunidades. Tive um podcast por um tempo, pensei em criar um segundo canal. Eu recebo outras ofertas para fazer coisas aleatórias, eu poderia escrever um livro, eu poderia realmente conseguir um emprego fazendo outra coisa, e eu tenho todas essas oportunidades. Mas para ter liberdade de fazer o que realmente importa para mim e viver minha vida de forma planejada e não apenas no automático pelo que acontecer. E ter tempo para passar com minha família, criar coisas que eu amo e cuidar da minha saúde e dos meus hobbies. Eu preciso ativamente dizer não para oportunidades que poderiam ser extremamente boas e sim deixar de aproveitar essas coisas para ter liberdade na minha vida.
Aplique um orçamento base zero à sua vida. Então, a ideia do orçamento base zero, especialmente quando se aplica à sua vida, é essa ideia. Nada está previamente justificado. O fato de ser o status quo não justifica manter como está. Tudo precisa ser revisto mensalmente, inclusive em nossas próprias vidas. Por exemplo, só porque sua rotina matinal é de um certo jeito, não significa que esse seja o melhor jeito de continuar daqui para frente. Só porque você sempre se voluntaria para projetos extras ou está envolvido em várias atividades diferentes que ocupam suas noites e fins de semana. Ou só porque você tem esse relacionamento com pessoas que drenam toda a sua criatividade, sua motivação, seu entusiasmo ou até mesmo seu dinheiro. O fato dessas coisas serem normais na sua vida não significa que devam continuar assim daqui para frente, seja todo mês ou a cada poucos meses. Você deve olhar como está gastando seu tempo e ver se esse é o melhor uso do seu tempo para alcançar seus objetivos. E se não for, você tem que simplesmente cortar isso da sua vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e me dizer nos comentários qual livro você gostaria que eu fizesse a seguir. Obrigado por assistir até o final e te vejo na próxima semana.